Olá, para quem não me conhece, eu sou Daniel Brent, seja bem-vindo ao canal do Raptabase Brasil, um canal específico para o aplicativo, para o software Raptabase. Hoje eu vou mostrar a carinha do Raptabase para quem não conhece, para quem nunca viu, ver as principais funcionalidades dele. O Raptabase ele é basicamente um aplicativo de notas, né? Então ele se inclui na categoria que está o Evernote, o Obsidian, o Notion, e aqui vocês estão vendo na tela, né? Eu tenho basicamente quatro áreas aqui, né? Então tem, inclusive eu instalei recentemente. E estou fazendo questão justamente de mostrar para vocês assim como ele está limpo ainda, como ele vem, a tal ponto de que vocês estão vendo aqui um tutorial, né? Ele abre um tutorial, essa parte do journal, eu posso clicar aqui em View e ele vai mostrar, tem 3 itens aqui de tutorial. Ele primeiro carrega esse de cima aqui. E aí ele mostra, né, o que é possível fazer no aplicativo. Então, Capture Fleeting Ideas in Your Journal. O journal é um diário, né? Ele começa com a data do dia, né? E você vai escrevendo pontos aleatórios, né? Do que você tem que fazer, quer fazer. Ali tem um to-do list, né? Uma lista de afazeres. Embaixo tem algumas notas que geralmente são notas aleatórias, né? E que depois podem se transformar em notas de fato, né? Então aqui seriam anotações, né, aleatórias. Depois você pode transformar em cards, e os cards são notas, como as notas do Evernote, por exemplo, né? O segundo item aqui, Open a Whiteboard and Open Journal on the right side. Então aqui você pode clicar ali, né, e ele vai, você estando na área de whiteboard, que eu vou mostrar para vocês, um quadro branco, né, ele é mais ou menos equivalente aos mind maps, mas é um pouquinho mais livre, né, ele não é só um mind map, ele não é só um mapa mental. E aí você pode clicar e abrir um painel lateral, né, de journal. Então isso permite que você esteja trabalhando de duas formas ao mesmo tempo. Você pode estar escrevendo o seu jornal diário lá, enquanto fazendo uma coisa mais elaborada, né, um gráfico mais elaborado no whiteboard. Essa é uma funcionalidade que eu gosto bastante no Raptabase, porque ele permite quase que uma multitasking ali dentro dele. Ele permite que você tenha mais coisa funcionando ao mesmo tempo, né? O Evernote, quando eu abro só uma nota. Aqui eu consigo abrir duas notas ao mesmo tempo e arrastar de uma para outra. Então, o que eu faria no Evernote, eu abriria a nota, eu clicaria, eu selecionaria um texto, abriria outra nota, né, iria selecionar outra nota na lista, iria lá no ponto e colaria, né. Aqui eu posso abrir as duas notas e arrastar de uma para outra. É muito mais prático. E então vamos lá, o terceiro ponto aqui, que é o Extract Cards from your journal through drag and drop, que está em linha com o que eu falei, né. Então, se você for ver, ó, ele tem ali uma área. Ele simplesmente arrasta do journal que ele tinha aberto na lateral direita, ele vai e arrasta aquilo para dentro do whiteboard. Ele configurou, né? Tinha o texto, ele configurou, colocou o título e ele arrasta. E daí na hora que ele arrasta, ele pode fazer aquilo virar um card, que seria uma nota de fato. Então vamos lá. Aqui está visto, né? Então a gente tem o journal aqui, né? Ele abriu aqui com a data de hoje e eu posso escrever aqui, né?
to do, e number 1, number 2, e assim vai. Do lado aqui, ó, eu posso muito bem arrastar, né, e numerar. Então isso é muito prático, né? Se eu considerar que aqui eu teria um parágrafo inteiro, né, porque eu posso continuar escrevendo e ele faz o parágrafo todo, para eu mudar a ordem em qualquer outro aplicativo que eu conheço, mas não deve ser a única, não deve ser o único aplicativo que faz isso, mas de qualquer forma, em comparação com o Evernote, que é o que eu utilizaria, eu teria que copiar e colar, né? Eu teria que fazer isso aqui e aí mudar e reorganizar, né? Como no Word, né? Ou algum software de texto. E aqui eu posso simplesmente fazer isso aqui, né? Então ele reconhece cada parágrafo como sendo uma entidade. E isso facilita porque esse mesmo texto, esse mesmo parágrafo, eu posso arrastar para essas outras categorias aqui, né? A categoria de mapa, ou whiteboard, ou de card, né? Não sei a de tag. Eu estou aprendendo da forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Não faz nem uma semana que eu instalei, eu estou no trial, né, de 7 dias, que eles dão gratuito por enquanto. E vou continuar como usuário pago, né, já decidi isso. Mas estou fazendo questão de mostrar aqui para vocês, né, como é ele limpo, porque como eu falei no vídeo do meu canal, eu tenho 4.500 notas aproximadamente no Evernote. Então, quando eu alimentar o Raptabase com as notas que eu tenho, ele vai ter outra cara, né, uma cara de quem já usa bastante. E eu fiz questão então de estar mostrando aqui para vocês ele limpo aqui, né? Sem praticamente nada. Eu fiz simplesmente, ó, veja o teste aqui do mapa, né? O journal está limpo, não tem nenhum jornal aqui, né? Não tem nenhum diário aqui. Do whiteboard, ele acabou criando esse another whiteboard aqui, que é um a mais, mas você vê que não tem card nenhum, né? E esse aqui é um whiteboard que já vem automático dele, né? Remove, é a primeira vez que eu estou apagando um whiteboard. E esse aqui ele já vem, né? Que é um whiteboard que mostra como é que funciona. Então, aqui eu já vou voltar para mostrar para vocês. Dos cards, eu criei um card que eu trouxe do Evernote, né? Então, esses outros cards aqui são os cards que estão ligados nesse mapa, que é o mapa principal aqui, o whiteboard, que vem mostrando como ele funciona. E eu criei eu gosto bastante de ler livros de psicologia, e eu estou lendo, né? Embora já faz um ano mais ou menos, estou lendo esse livro, que é o Complexo do Bode Expiatório. E aí eu coloquei aqui alguns entendimentos aqui. Eu não coloquei nenhuma nota ainda, porque eu estava lendo no Kindle, eu não puxei as notas ainda. E esse é o único card aqui que eu criei, ó, 4 dias atrás, né, updated a few seconds ago, alguns segundos atrás teve atualização, porque eu mexi ali. Ele dá aqui a quantidade de palavras, quantidade de caracteres. Embaixo as tags, tudo isso aqui, né, que está aqui para baixo do info, eu posso esconder, né, e deixando só a nota. Mas eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. E as tags, eu criei algumas tags aqui, né, ele trabalha com o conceito de super tags, onde você pode organizar suas tags por categoria. E aí eu fui pensar como que eu vou trazer as tags do Evernote. Eu tenho, se eu não me engano, aproximadamente 300 tags no Evernote. E o Evernote
trabalha também com as categorias, né, as pastas, né? Aqui ele não tem pastas. Mas o que é legal é que assim, tudo funciona a partir dos cards, né, que seriam as notas. E a partir dos cards eu posso jogar uma referência para o mapa. Então, posso pegar aqui e jogar, ó, você vê que todos abrindo aqui, tudo isso aqui são cards. São aqueles cards que estão nessa parte aqui, ó. E aí ele joga no mapa. E o legal é o seguinte, você pode fazer vários mapas, certo? Você pode fazer vários whiteboards. Você pode linkar whiteboards um no outro. Você pode vincular os whiteboards. E assim, e nada muda a estrutura dos cards. Então tudo começa pelos cards. Você tem os cards, ou melhor, quem quiser, tudo pode começar pelo journal, né? Mas quem não tiver os cards, quem não tiver o journal, a princípio eu não sou muito de usar assim só uma redação livre do dia, enfim, depois eu já vou um pouquinho mais específico, diria até um pouco mais organizado, né? A pessoa pode criar o card e depois do card ele vem aqui e arrasta e vai criando os links de diversas formas, né? E pode criar vários whiteboards, ele não faz com que os whiteboards fiquem apaguem a nota, ou que você use a nota uma vez e não possa usar de novo. Então assim, você pode usar quantas referências você quiser aquela mesma nota. Então você tem a nota, que seria o card, e você vai arrastando, né, e vai colocando em diversos whiteboards. E quando você apaga do whiteboard, ele não apaga o card, né? Então realmente é como se você tivesse assim uma estrutura de cards e depois você tem a estrutura visual, que é a estrutura dos whiteboards. Então isso vai me ajudar muito a organizar e visualizar as notas que eu tenho, né? E quando você clica, inclusive aqui na nota, ó, aqui, então aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, eu estou aprendendo aqui, hein? Como que eu chego? Mas enfim, aqui eu tenho, ó, eu tenho esse card, eu posso tirar ele aqui, né? Posso trabalhar com ele aqui no texto, posso alterar esse card aqui, sei lá, colocar um bold aqui, e depois draw connection e tal. Depois, ó, eu posso ir para o sidebar, mudar ele para o sidebar e trabalhar ele aqui. Opa, ó, faltou aqui, ó. E se eu for no card, aqui eu fecho, aqui eu expando ele, né, e trabalho ele aqui. Então ele é muito versátil, né? E ele vai criando aqui uns tabs aqui, como se você estivesse no Chrome, ou num browser qualquer, no Chrome, Firefox, whatever. E aí você pode voltar aqui para a visualização que eu estava tendo antes, né? Idêntica aqui do whiteboard, né? E jogar ele de volta, por exemplo, para não tirar da estrutura, eu posso jogar ele de volta aqui dentro desse grupo, né? Desse grupo que ele faz aqui, que seriam as operações básicas dos cards. Se eu quiser voltar, volto para lá e veja que esse, ó, Math and Table Blocks, certo? Então eu posso vir aqui no card e ele vai estar aqui, né, em algum lugar aqui, ele vai estar o Math and Table Blocks. Não tá, tá aqui. Eu achei que ele estaria lá para trás. Veja que ele atualizou aqui
porque eu fiz a alteração, né? Então ele sempre fica com os últimos aqui. Então ele está aqui, né? Tá o card aqui, aqui eu posso abrir. Ele vai ter a info aqui embaixo, igual o meu outro card, né? Aí ele mostra aqui, e aí ele tem os backlinks também, né? Então você abre um card aqui e você consegue ver que ele está vinculado a um whiteboard, que é o Getting Started, que é aquele whiteboard que eu estava mostrando para vocês. Ele tem a tag Raptor-Based Tutorial e essa tag ela tá com essas propriedades aqui, essas classificações aqui. Então eu tenho Level, Beginner, Type, Basic Operations e Component Cards. Isso é muito legal, porque daqui eu posso clicar e ele vai me voltar para onde eu estava. Né? Então, essa ida e vinda, né? Ele é muito hábil nisso, assim. E as tags, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar todas, uma database, aqui ele é um banco de dados, né? Ele trabalha como o Notion, né? Quem está acostumado com o Notion vai achar muito parecido. Então ele trabalha como o Notion, aqui ele tem a lista de todos os cards, né? Isso é criado, é uma tabela criada com a lista de todos os cards que tem essa tag Raptor-Based Tutorial. Né? E aí, como uma tabela, eu posso colocar propriedades, que seriam colunas aqui, né? Numa analogia ao Excel, né? Seriam colunas, mas que eu tenho algo mais interativo, né? Que não é só texto, né? Então eu tenho aqui opções aqui de marcar, né? Beginner, então eu tenho Level, que seria o nível, Beginner, iniciante, e tenho Expert, né? E eu posso fazer essa alteração facilmente, né? De um para o outro. E se eu clicar aqui Expert, eu posso criar, por exemplo, ele já tem aqui, ó, 5 more, ele tem 5 outras visualizações, onde eu tenho aqui o level. Então, ó, por nível, ele está me mostrando um Kanban de tudo que está no Beginner, tudo que está no Expert. E claro que aquele lá que estava no Table, vamos voltar para o Table, que é a lista geral, que é Welcome to Beginners Tutorial, eu mudei para o Expert, certo? Então, quando eu vou no nível aqui, eu vou achar ele aqui. Cadê? Welcome, tá? Ele está aqui no lado, aqui, ó. Então, isso, cara, é muito interativo. Eu tô curtindo pra caramba, assim, né? Se eu mudo pra cá, eu voltar lá, ele já vai estar no lugarzinho dele. E esse Kanban aqui, eu também posso fazer isso aqui, ó. Certo? E aí eu mudei o Kanban de Beginner para Expert. Se eu voltar no Table, obviamente, vocês já estão vendo, ele já atualizou aqui. Então, cara, top. Eu curto pra caramba. Tô curtindo pra caramba. Acho que vai ajudar a solucionar muito dos meus problemas de organização com notas para quem tem 4.500 notas e vai aumentar, né? Beleza? Aqui bem, então a gente fechou ali o journal, né? O whiteboard, os cards aqui, e aqui os tags. Os tags você pode criar os tags, né? New tag aqui, você vem aqui e cria um tag test, por exemplo. Cria ele ficou aqui em cima. Ele diz aqui do lado que não tem nenhuma nota, né? Nenhum card com essa tag. Eu posso jogar ele para qualquer categoria, né? Então eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu vou organizar do Evernote as pastas, né? E as tags. O Evernote tem pastas e tags, aqui só tem tags. Não que isso seja pior, é só uma forma de organizar, né? E chegar onde a gente quer. Aqui eu posso chegar
nas notas ou pelas tags, se eu clicar em cima ele vai me dar todas as notas, ou posso chegar pelos cards, ou posso chegar pela busca, né? Ou posso chegar pelo whiteboard, ou posso chegar pela busca. Então aqui, se eu buscar aqui tag, ele está buscando card, né? Mas se eu vier no geral aqui, ele tem a busca aqui embaixo, eu coloco teste, né? E ele mostra tudo que tem com teste, que no caso aqui só tem uma tag com teste, né? Ele não tem nenhum card com teste, mas se você tiver tag, card, whiteboard, ele vai mostrar tudo aqui. Então a busca dele é muito poderosa e isso faz com que a gente possa ir pela busca e chegar onde quer. E se você quiser chegar de uma forma estruturada, que seria, por exemplo, no Evernote a forma de pastas, aí você pode ir ou pelas tags, né, direto lá pelas tags aqui, ou buscar o card aqui, né, pelo nome e tal, ou pelo whiteboard. Se você tem um whiteboard que você sempre usa e tal, você pode inclusive usar o whiteboard, até por isso que eu falei assim que ele não é um mind map, ele não é um mapa mental somente, né? Você pode utilizar ele para organizar. Veja que aqui ele está como se fosse um menu, né? Então você tem Getting Started, né? Começando, iniciando. E aí você tem os cards aqui como se fossem links, quase como se fosse uma página, né? Uma página de internet assim com os links, né? Então isso faz com que você até chegue próximo do Notion em termos de organização. Claro que no Notion você vai configurar um monte né? Você pode realmente criar a sua página ali, né? Na estrutura que você quer, mas aqui você consegue organizar o suficiente, né, para ter essa funcionalidade e ter organização, né, sem muita elaboração. Vou dizer assim, frufru, mas eu sei que tem gente que gosta e fica legal, fica bonito. Eu acho que o Notion, quando a pessoa usa assim para organizar visualmente, fica muito legal. Mas leva bastante tempo. Eu vim do Evernote, né? Tô vindo do Evernote. O Evernote é bem básico em termos de visual, né? Ele realmente um aplicativo para capturar as notas, para capturar a informação. Você colocar lá, cria as notas, depois você se organiza ali por pastas e por tags e se acha com a busca, né? Mas depois com um volume muito grande de notas. Então, enfim, é basicamente isso. Aqui eu posso fechar essas visões aqui. E vão ter outros vídeos aí específicos para cada um específico para a sua parte. Beleza? Isso aí. Comenta, deixa seu like se você gostou. E estamos juntos aprendendo sobre o Aptabase.